Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje nunca mais erre área do círculo. Como que a gente faz para calcular a área de um círculo? Se eu tenho a medida do raio. Como que eu faço para descobrir a medida do raio ou a medida do diâmetro tendo a sua área? Ou como a gente calcula a área dessa figura que aparece muito em provas, tá? Que é uma coroa. Então, a gente vai fazer tudo isso no nosso vídeo de hoje, tá bom? Para calcular a área de um círculo, a gente tem uma fórmula, tá bom? Que é A é igual a πr ao quadrado. O que significa cada uma dessas letras? O A é a área. O π é um número, tá? O π é um número irracional e quando o exercício não der o valor, a gente sempre usa para π o valor aproximado. Ele é um valor aproximado, né? E a gente vai usar 3,14. Então, se o exercício não der o valor do π, a gente usa 3,14, certo? E eu tenho aqui também o R. O que é o R? O R é o raio da minha circunferência, tá? Vamos lá, só relembrar um pouquinho. Se eu tenho aqui um círculo, tá? Então, círculo é a circunferência, que é o contorno, com toda a parte interna. Quando eu tô calculando a área, eu quero saber toda essa parte interna aqui, tá bom? Então, eu tenho que saber o que é o raio, porque na minha fórmula tem o raio. Raio é a distância do centro até a circunferência, tá? Que a gente fala que que é a borda aqui. E o que é o diâmetro? Diâmetro são dois raios, ó. Ele atravessa a circunferência até o outro lado, passando também pelo raio. Então, quando a gente tem aqui, ó, dois raios, a gente fala que a gente tem um diâmetro, tá bom? Aqui, ó, mas tem que estar na mesma reta, viu? Então, essa linha aqui, essa reta que passa pelo centro é o diâmetro, tá bom? E o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, agora vamos lá. Minha fórmula tá aqui, vamos começar a utilizar a fórmula para a gente entender melhor os conceitos que eu acabei de falar para vocês. O primeiro exemplo que eu tenho. Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular com raio de 20 metros. Então, eu tenho aqui uma praça, tenho aqui em formato circular, e ele diz que o raio é 20 metros. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, ó, vou desenhar o centro, vou traçar aqui o raio e já vou colocar aqui que mede 20 metros. Se ele tá falando em metros quadrados, tá? O que é metros quadrados? É a unidade que a gente usa para área. Então, ele falou em metro quadrado, ele tá querendo a área. Então, vou colocar aqui, ó, a área, pontinho de interrogação. Porque eu não tenho, eu vou descobrir. O raio, eu já tenho aqui que é 20 metros. Agora é só jogar na fórmula. Qual é a fórmula mesmo? A área é π vezes raio ao quadrado. O exercício não deu o valor do π. Então, a gente vai usar o π como sendo 3,14. Alguns exercícios, ele diz assim, use o π igual a 3 ou use o π igual a 3,1. Mas se ele não estiver falando, use o 3,14, tá bom? Então, vamos lá. Agora é só substituir os valores. O π, ele é um número, tá? Então, ele já vai ser 3,14. Agora, eu tenho o A e eu tenho o R. Então, o exercício não tem muitas opções, gente. Você tem duas letras ali, duas variáveis. Ele vai te dar uma delas e pedir a outra. Então, ou ele vai te dar a medida do raio e pede a área, ou ele te dá a medida da área e vai pedir a medida do raio. Então, não tem muita opção. O π, eu já coloquei ali. Agora, eu tenho que colocar o 20. Onde eu coloco o 20? Aqui no lugar do A ou aqui no lugar do R? 20 não é o raio? Então, vai ficar aqui no lugar do R. E o A, eu vou simplesmente descer. Então, agora, para calcular a área, ó, faltou o quadrado. É só resolver essa expressão. Primeira coisa que a gente resolve na expressão, potência. Então, 3,14 vezes 20 ao quadrado. Ó, 2 ao quadrado, 4, 0 com 0, vai dar
400. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que calcular a medida da área multiplicando esses dois valores. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um rascunho e a gente vai multiplicar. 3,14 por 400. Então, vamos lá. 0 vezes 0, 0 vezes 4, 0, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 3, 0 de novo. Michela, eu preciso multiplicar o 0. Se você quiser fazer vezes 4 e acrescentar o 0 depois, não tem problema não, tá? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar 0, 0, 6, 5 e o 12. Acabou? Não. Aqui, ó, é 3,14. Então, eu tenho duas casas decimais. Então, conta dois números e põe a vírgula. O que vai ficar? 1.256, o quê? Metros quadrados. Então, essa daqui é a área dessa circunferência com raio 20 metros. No segundo exemplo, o que eu tenho? Qual deve ser a medida do diâmetro de uma circunferência que tem 78,5 centímetros quadrados? Opa, faltou o pontinho de interrogação. Michela, você disse que ou ele vai te dar a medida da área e pedir o raio, ou vai te dar o raio e pedir a área. Não tem diâmetro aí? Mas lembra que eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo? Diâmetro é o dobro do raio. Então, para descobrir a medida do diâmetro, ó, vou colocar um pontinho de interrogação porque é o que eu estou precisando. Eu tenho que descobrir a medida do raio. E a medida do raio eu encontro usando a fórmula. Eu tenho ainda, tá faltando a letrinha A, que é a área. Ele diz aqui que a circunferência tem 78,5 centímetros quadrados. Michela, ele não falou que é a área. Mas você sabe que centímetros quadrados, metros quadrados é a unidade de área. Então, a área aqui, ó, 78,5. Vou colocar aqui a fórmula. Então, a área é igual a πr ao quadrado. E a gente agora vai substituir esses valores. O π, a gente já sabe, vou usar 3,14. Agora, eu tenho R e tenho A. Eu vou ter que colocar o outro valor que eu tenho, ó, o 78,5, ou aqui no lugar do A, ou aqui no lugar do R. Como 78,5 é área, eu vou colocar ele aqui agora, ó, 78,5. O que eu faço com o R ao quadrado? Simplesmente desce. Gente, agora eu tenho uma equação. Como que a gente faz para resolver essa equação? Eu vou só trocar os dois de lado para ficar mais ajeitadinho para a gente resolver. Então, vai ficar 3,14r ao quadrado é igual a 78,5. Como que resolve essa equação? Vou passar o 3,14 dividindo. Então, vou pegar, vou continuar de cá. Então, ó, vai ficar o r ao quadrado, 78,5 dividido por 3,14. Como que a gente faz para dividir números decimais? Iguala as casas. Eu vou igualar aqui mesmo, porque na hora que eu montar a minha divisão, eu vou levar os números sem a vírgula. Aqui embaixo tem duas casas decimais, aqui em cima só tem uma. Então, eu preciso acrescentar um zero. Tiro as vírgulas. O que eu tenho que fazer agora? Dividir. O que a gente vai dividir? Ó, vou pegar meu rascunho de novo para a gente fazer a divisão. O que eu vou dividir? 7.850 por 314. Então, você já organiza a divisão aqui, porque quando você montar a chave, você já não tem mais número com vírgula, tá bom? Você já sabe que para dividir por 3 números, por 2 ou qualquer outro, eu preciso da tabuada do 314. Vou pegar aqui 785 e vamos dividir. O número vezes 314, que chega mais próximo de 785. Eu vou tentar aqui o 314 vezes 2. Se a gente precisar, a gente vai fazendo mais, viu? Ó, vamos multiplicar aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, dá 628, é o que chega mais próximo. O próximo vai passar. Então, vamos subtrair. 5 menos 8 não tem jeito. 15 menos 8 é 7. 7 menos 2 é 5. 7 menos 6, 1.
Desce o zero agora. Tô descendo o zero. O número vezes 314, que vai dar 1.570, algo me diz que é o 5. Vamos tentar aqui, ó. 314 vezes 5, só pra gente confirmar. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Então, é o 5 mesmo. Então, deu 0. Então, o resultado da divisão é 25. Eu não acabei ainda, porque eu tenho um raio ao quadrado, tá? Como que eu faço para resolver agora? Quando a gente resolve a equação, a gente tem que passar a operação para o outro lado com a operação inversa. Aqui não estava multiplicando o raio? Eu passei dividindo. Se eu tenho aqui uma potência, eu vou passar para lá a operação inversa. Qual é a operação inversa de potência? Raiz. Então, eu vou passar a raiz de 25. Qual que é a raiz de 25? 5. Por que aqui eu não vou colocar mais ou menos raiz de 25 para dar mais ou menos 5? A gente está falando em medidas, tá? Então, em geometria, dificilmente vai ter que colocar um mais ou menos, porque a gente vai usar só a parte positiva. Então, meu raio é 5 centímetros. Acabou o exercício? Não, porque ele quer o diâmetro. Mas agora ficou fácil. Se o raio é 5 centímetros, o diâmetro é o dobro, que é 10 centímetros. Agora sim, a gente encontrou a medida do diâmetro. O último exemplo que eu tenho aqui para vocês é a medida da coroa, tá? Como que eu encontro o valor da coroa? Se você tem o círculo maior e você tira a parte de dentro, ó, se eu tirar essa parte aqui de dentro, sobra essa daqui. Esse tirar a parte do meio, tá? Como eu tô tentando tirar toda essa região, eu tô falando em área. Então, quando eu tiro toda essa parte de dentro, eu tiro a área desse círculo que agora tá em branco, vai sobrar só esse contorno. E esse tirar é subtração. Então, eu calculo a área dos dois círculos. Quais são os dois círculos? O maior, né, que é o grandão, ó, deixa eu tentar passar aqui. Então, eu tenho a área total, a área do círculo todo, que aí vai englobar toda a parte aqui de dentro. Depois, eu calculo só o que eu vou tirar, que é esse meio. Ele diz a medida dos dois raios, ó. Determina a região em destaque, representada pela figura a seguir. Considere que a região maior possui raio de 10 metros e a menor de 3. Então, o centro é o mesmo para as duas. A maior, ó, vem daqui até aqui. Ele me diz que mede 10. A menor vem até aqui, que é esse círculozinho aqui de dentro. Ele diz que mede 3 metros. Então, a gente vai calcular duas áreas. Então, vou colocar aqui, ó, πr ao quadrado e a área é igual a πr ao quadrado. Vou calcular a área dos dois círculos. Do círculo maior, do círculo menor, depois eu subtraio as duas. Do círculo maior, como que vai ficar as medidas? Se eu tô calculando a área, gente, vai ficar o A aqui. O π a gente já sabe que é 3,14. O primeiro raio do maior vai ser 10, então fica 10 ao quadrado. A área do menor vai ficar 3,14 vezes o raio da menor, que é 3, e fica 3 ao quadrado. Agora, é só resolver. Então, 3,14, a gente começa resolvendo a potência. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Então, agora, na hora de fazer 3,14 vezes 100, a gente não precisa montar continha, tá? É só fazer o quê, Michelle, então? É só andar com a vírgula. Se tem 2 zeros, pula 2 números. Então, vai ficar 314. Se tá em metros, fica metros quadrados. Vamos calcular de lá? Então, a área é igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado, 9. Aqui, a gente vai fazer a multiplicação. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 3,14, deixa eu subir um pouquinho, vai dar pra gente ver. Vezes 9. 9 vezes 4, 36. O 6 fica aqui, então ficou um pouquinho feio, mas é um 6. Vai o 3. 9 vezes 1, 9. Mais 3, 12. Vai 1. 9 vezes 3, 27. Mais 1, 28. Aqui tem duas casas decimais, então vai ficar 28,26 metros quadrados. Então, eu tenho a área maior, que é 314, tenho a área menor, que é 28,26,
Então, para calcular a área, vou colocar um Czinho aqui, que é a área da coroa, vou até escrever, ó. Eu vou pegar 314 e vou subtrair com 28,26. Aqui tem duas casas decimais. Para conseguir subtrair com números decimais, ó, eu tenho que igualar. Então, já vou colocar vírgula 00. Menos 28,26. Vamos ver quanto que vai dar? Vou pegar o mesmo rascunho que eu tava aqui pra gente montar a continha, ó. 314,00 menos 28,26. Do 4 fica 9 e o último 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 2, 7. Desce a vírgula. 3 menos 8, não tem jeito. Então, aqui fica valendo 13. 13 menos 8 é 5. Vou passar um aqui de novo pro zero. 10 menos 2 é 8. E desce o 2. Então, vai ficar 285 vezes 74 metros quadrados. Então, sempre que aparecer uma coroa e ele quiser saber a área dessa coroa, a gente calcula a área dos dois círculos. Do círculo maior, a área do círculo menor e subtrai os dois depois. Tá bom? Então, espero muito ter ajudado você. Não deixa de dar o like aí no vídeo, se você gostou, me ajuda muito. E se esse vídeo te ajudou também, compartilha com um amigo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. E até a próxima!